Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhada nessa questão da UniOeste que já apareceu para você aí na tela. Nós vamos ler com calma essa questão. Vamos resolver bem passo a passo uma questão bacana que exige da gente conhecimento de geometria analítica e exige da gente conhecimento de geometria plana. A gente vai ter que trabalhar ali também com cálculo de área, ali, envolvendo triângulo, retângulo, envolvendo setor circular, bastante coisa bacana aí para a gente relembrar. Antes de eu resolver a questão, deixa eu te fazer um convite, te dar um alerta, fazer um pedido, te dar um aviso, sei lá, não esquece de fazer inscrição no canal. Faça sua inscrição, deixa o sininho ativado para você receber notificações de vídeos como esse aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concurso público, raciocínio lógico matemático, concursos militares, tem aulas, tem lives. Ufa, tem bastante coisa que vai surgir no canal e caso você esteja com a inscrição feita e o sininho ativado, vai receber notificações de primeira mão. Bora lá então? Bora lá resolver essa questãozinha da UniOeste, então vestibular de 2021, a questão 47. Olha só o que diz a questão. Na figura, a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 2y mais 6 igual a zero tem centro no ponto C. Dado o ponto de coordenadas A igual a 5 e 3, pertencente à reta T, que é tangente à circunferência no ponto T, a área da região achurada representada na figura é igual a... Tchan, 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 tchan. Na verdade, eu quero que você enxergue que primeira coisa que essa área da região achurada nós vamos calcular fazendo a área deste triângulo aí, ó, e deste triângulo nós vamos tirar dele a área de um setor circular. Então eu tenho que conhecer como calcular a área de um triângulo e como que calcula a área de um setor circular para a gente tirar desta área do triângulo a área do setor circular e veja que vai ficar exatamente ali a área achurada que ele pediu para a gente. Então, como é que nós vamos fazer isso, né? Para calcular a área do triângulo, nós vamos enxergar aqui esse triângulo aí, ó. ACT é um triângulo retângulo em T. Então, vamos escrever isso, ó. O triângulo ACT é retângulo. Ele é retângulo exatamente naquele ponto T. Como é que você sabe, Tatarim, que o triângulo é retângulo aqui, ó, neste ponto T? Porque ele está falando que esse ponto A ó, pertence, que tem coordenadas 5 e 3, inclusive já vou colocar aqui, ó, pertence ao ponto, à reta T, que é tangente à circunferência nesse ponto T. Nós temos uma propriedade muito rica, que quando a gente fala de uma reta que está tangenciando a circunferência, neste ponto de tangenciamento ela forma um ângulo de 90 graus com um raio. E CT é exatamente o raio desta circunferência mencionada aí no texto, beleza? Então, por isso que eu sei que ele é um triângulo retângulo. Logo, para calcular esta área ali, basta a gente utilizar a formulazinha bem tradicional lá, base vezes altura sobre 2. Por quê? Porque os catetos vão ser base e vão ser altura. Lembrando que quando nós temos um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, o ângulo reto, é a hipotenusa. Então, esse segmento CA, AC é a hipotenusa, logo CT é um cateto e AT é outro cateto. E eu vou conseguir trabalhar com o cálculo ali para descobrir qual que é a medida da base da altura, justamente ao trabalhar com as coordenadas desse ponto C. E como é que eu vou descobrir quais são as coordenadas desse ponto C, que é o centro da circunferência, que foi fornecida uma equação aqui ó, na sua forma geral. A gente fala em geometria analítica e nós temos uma equação na forma geral. Para eu descobrir as coordenadas do centro da circunferência, basta eu olhar quem é que está multiplicando x e quem é que está multiplicando y. Então, se você observar bem aqui, ó, eu quero dar uma destacada para você. Quem é que está multiplicando o x aqui ó, na equação na forma geral? É claro que eu estou olhando ali, eu já sei que x ao quadrado e y ao quadrado ambos têm coeficientes iguais a 1. E aí você pode fazer isso. Então você vai pegar quem está multiplicando o x aqui, ó, que é o menos 6. Você vai trocar o sinal dele, ou seja, vai ficar positivo e você vai pegar a metade dele, você vai dividir por 2. Então, menos 6, troca o sinal, vai ficar mais 6, divide por 2, 6 divididos por 2 é 3. Então, eu sei que a coordenada x do centro da circunferência aí, ó, é igual a 3. Eu vou colocar aqui para você já, x é igual a 3.
E aí, se você fizer a mesma coisa agora para o y, quem é que está multiplicando o y nessa equação na forma geral? É o menos 2. Aí, se você pegar esse menos 2 e trocar o sinal, assim como eu fiz lá no x, ou seja, vai ficar positivo 2, e fizer a metade dele, ou seja, dividir por 2, eu tenho a coordenada de y do centro da circunferência. Então, esse menos 2, aí troquei o sinal, vai ficar mais 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, coordenada y do centro da circunferência. Isso sempre vai dar certo, desde que o coeficiente aqui de x ao quadrado e y ao quadrado seja igual a 1. Ah, Tatarinha, se não fosse, é só forçar a aparecer. Se aqui fosse um 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado, é só dividir por 2 toda a equação e você faz o mesmo procedimento, então sempre vai dar certo. Consequentemente, eu sei as coordenadas do ponto T, porque aqui, ó, nós temos, pensa como se fosse um sistema cartesiano ortogonal, né? Nós temos aqui, então, um ponto C paralelo ao eixo X, lá no sistema cartesiano ortogonal, e veja que a coordenada X aqui é igual a 3 e a coordenada Y é igual a 1, então ele vai ter a mesma altura lá no eixo Y, né? Ou seja, aqui o Y vai ser igual a 1. E o valor de x eu vou obter justamente pelo mesmo valor de x aqui da coordenada A, que é paralelo ao eixo vertical, paralelo ao eixo y, então o x aqui vai ser igual a 5. Eu vejo que eu já consigo trabalhar com a base, porque a base é justamente essa distância entre as coordenadas de x aqui, ó, entre C e T. Eu vejo que a diferença entre as coordenadas de x vai ser a diferença entre 5 e 3. Então a base aqui, ó, ele vai ficar ali justamente a diferença entre as coordenadas de x, 5 menos 3, enquanto que a altura vai ficar justamente a diferença entre as coordenadas de y, que aqui no caso são 3 e 1. E olha só que curiosidade bacana, que curiosidade bacana, que curiosidade bacana. A base aqui vai ficar 5 menos 3, que é 2, e a altura vai ficar 3 menos 1 também, que é 2. Então eu sei que a medida aqui, ó, TA vale 2, enquanto a medida CT vale 2. Eu tenho um triângulo retângulo isósceles, porque temos dois lados com as mesmas medidas. Se eu tenho um triângulo retângulo isósceles, como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus, se já tem 90 graus aqui no ângulo reto T, quer dizer que C mais a medida desses dois ângulos internos também tem que dar 90 graus, eles têm as mesmas medidas, porque é a base do triângulo isósceles. Logo, como os dois juntos têm que dar 90 graus, eu sei que C mede 45 graus e A também mede 45 graus. Logo, ao calcular essa área aqui, ó, do triângulo, eu já vou praticamente matar a questão, porque eu vou ter que 5 menos 3 é 2, vai dar 2, e 3 menos 1 é 2 também vai dar 2, e 2 vezes 2 é 4, e 4 dividido por 2 vai dar 2. Eu sei que a área do triângulo, então, mede 2 unidades de área. E desse 2 eu vou tirar alguma coisa, vai ser 2 menos alguma coisa, porque eu tenho que tirar aquela área do setor circular, que eu destaquei para você de amarelo lá no comecinho da nossa discussão aqui. Então, eu já estou desconfiando que a resposta vai ser ou a letra A ou a letra D, a não ser que tenha alguma maldade aí, né, para a gente descobrir adiante, ok? E como é que eu vou trabalhar, então, com a área deste setor circular ali, ó, né, deste setor circular? Por assim, Tatarim, e a área do setor circular? Eu não curto muito. Quem é meu aluninho querido, minha aluninha querida do coração, sabe que eu não uso formulazinhas para trabalhar com a área de setor circular. Por quê? Porque geralmente, quando a gente trabalha com setor circular, a gente tem um ângulo central correspondente, que são ângulos fáceis de a gente trabalhar. Na verdade, independente disso, porque veja, o setor circular ali é uma fatia de uma pizza, é um pedaço do círculo. Se ela é um pedaço do círculo, e veja que nós temos ali o ângulo central de 45 graus, que está indicado ali no ângulo interno C, ó, eu sei que ele é uma parte de um círculo, o círculo todo tem 360 graus, ou seja, o 45 graus equivale à oitava parte de 360 graus. Logo, eu posso calcular justamente a área do círculo e dividir por 8. 360 dividido por 8 vai dar 45 graus. Ai, Tatarinha, se eu não tivesse essa habilidade de enxergar desse jeito que você está falando, não tem problema. Por que você faria? Você calcula a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Só que aí você vai lembrar que você está calculando a área de um círculo que vale 360 graus. E aí você vai lembrar que a área do setor circular equivale àquele arco ali correspondente de 45 graus e faz uma regrinha de 3 na hora e você vai ser feliz para sempre.
Beleza? Então aqui, por exemplo, se você curte a regrinha de 3, você ficaria 360 graus vezes a área do setor circular, vai ser igual a πr ao quadrado vezes o 45 graus. Então a área do setor circular, ó, vai ser o πr ao quadrado vezes o 45 graus, e esse 360 graus que está multiplicando vai passar dividindo. E se você observar bem aqui, ó, bem o que eu falei, ó, se você simplificar 45 por 45 vai dar 1, 360 por 45 vai dar 8. É 1/8 lá que eu falei para você. É o dividir por 8 que eu falei para você. Ok? Então não tem problema se por acaso você não enxergar isso na hora, né? Você faz a tal da regrinha de 3. E o raio, Tatarinho? O raio é justamente essa distância aqui, né, ó, entre o ponto C e o ponto T. Ó. Esse aqui é raio, ou seja, a gente já sabe que o raio mede 2. E aí nós substitui, tá certo, por favor, né? Português erudito. A gente substitui ele justamente no valor do raio. Então, a área do setor circular ó, vai ser o quê? Π vezes o raio, que é 2. Deixa eu só arrumar aqui que eu fiz caca. Π vezes o raio, que é 2, ao quadrado, né? Não esquece da formulazinha, dividido por 8. 2 ao quadrado é 4, e daí nós vamos ter um 4 sobre 8, que na hora de simplificar, isso aqui vai dar 2 no denominador. Então, só para a gente deixar bem claro que é brincadeira, 2 ao quadrado é 4, se a gente dividir 4 por 4 vai dar 1, 8 por 4 vai dar 2, por isso que ficou π sobre 2. Aí não esquece, né? Por favorzinho, que para a gente calcular a área daquela região achurada que a gente estava conversando desde lá o começo, eu tinha que fazer a área do triângulo menos a área do setor circular, né? A área do triângulo menos a área do setor circular. E a área do triângulo menos a área do setor circular. Ou seja, a área do triângulo, que a gente descobriu ali 2, menos a área do setor circular, π sobre 2, que é exatamente o que nós temos aí na letra A. Então, uma questão muito bacana, que exige de você bastante conhecimento aí sobre geometria analítica e também sobre geometria plana, beleza? Não esquece, antes de sair, de curtir o vídeo, por favorzinho, deixa o professor Tatarim feliz. Faça algum comentário, quero saber se deu boa, se não deu boa, se te ajudou de alguma forma aí. E o que precisar, sabe que eu estou sempre à disposição. Bons estudos, até a próxima. Tchau!